Olá, vamos começar então nossa live de hoje. Esperar aqui minha convidada, Rosimeire, entrar. A gente falar desse tema tão nebuloso, não sei se essa é a palavra, mas tão incrível, né? Rose já tá por aí. A Meire, vamos lá, Meire, tô te aceitando. Oiê, Oi, tá me ai, vendo? Tá me ouvindo bem? tô te ouvindo, mas não tô te vendo. Você tá só se vendo. Tô só me vendo. Eu também, tô só me vendo, mas aí, se a Eli que acabou de entrar puder avisar pra gente, você tá vendo nós duas, ele avisa aí, porque a gente já começa, É, certo? eu não sei, antigamente a gente conseguia ver, né? Agora eu não consigo ver a outra pessoa, Eu não sei também como faz pra isso, mas enfim, Eli, se você puder. Ah, tá vendo nós duas. Tá tá? bom, então, Como é que tá o som? Tá me bom, ouvindo bem? tô bem, tô bem. Eu tô te ouvindo com um pouquinho de chiado, Aline. É, Eli, você também tá me ouvindo com chiado? Tá Tá bom? ótimo, tá bom? Então Ah, tá. então. Então bora começar a falar desse tema tão Bom, incrível, né? Que a gente estava muito motivada, muito interessada em falar aqui sobre isso. Tá chiando, Eli? Você falou um pouco, tá chiando ou melhorou? tava um pouco. Me fala, mas melhorou? Chiado? Tá dando para te ouvir, assim. Tá, Vai falando e a gente vai meio que balizando para ver como tá. tá bom. Qualquer coisa eu tiro, enfim, tiro o fone, eu vejo o que, que eu faço aqui. Eu Talvez, vou falar então talvez, aqui mais pertinho talvez de você, tá bom? seja o fone, viu? Pode ser que É, seja o fone. vou falar pertinho aqui do fone, tá? Ver se melhora. Bom, Tá vamos bom. lá então. Vamos começar a falar um pouquinho. Vamos começar a falar um pouquinho, não. Vamos começar falando um montão de coisa, porque a gente está com várias ideias aqui. A gente está com medo de uma hora ser pouco, por tantas coisas que a gente quer falar. Então, vamos começar se apresentando, né? Eu acho que as pessoas que estão aqui talvez já me conhecem um pouco mais, então vou ser mais breve na minha apresentação e já passo a palavra para você, Rô. Tá Bom, bom. eu sou a Aline, então, né, psicóloga. É, e aí eu vou explicar para vocês por que da escolha desse tema, daqui a pouco nós vamos explicar juntas, né? Minha formação é na linha analítica, né, do Jung, então a gente vai falar bastante hoje aqui nessa visão junguiana. Eu tenho formação em psicologia positiva e desenvolvimento humano, enfim, atuo na área clínica, né? E, enfim, todo o olhar para a mulher, né, dentro dessa área clínica me fez olhar, e aí tudo que a gente faz para a área clínica acaba atravessando a gente, certamente, né? Todo contato que a gente tem com o outro atravessa a gente, e é um pouco do que a gente vai falar aqui hoje. Rô, se apresenta. Tá bom. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui, né? A gente partilhando essa live. Eu acho que isso é tão maravilhoso. Bom, falando um pouco de mim, eu sou arte terapeuta, instrutora e facilitadora de meditação, trabalho com desenvolvimento humano, e esse tema é um tema que me fisgou, né? Eu também adoro a psicologia analítica, mesmo não sendo psicóloga, sou pedagoga de formação, mas fui entrando para esse caminho de entender o comportamento humano, de buscar novas soluções. Acho que é a partir da minha própria história, né? Mas a gente fala mais sobre isso depois. Mas é isso, acho que o meu grande prazer é trabalhar e oferecer essas possibilidades da gente estar cuidando. E o tema mulheres também, eu acho que é um tema que me fisgou e acho que a gente tem muita sincronicidade, muita felicidade, né, Aline? Da gente estar trazendo esse tema. E aí, quando eu escolhi, né, as pessoas, pensei em algumas pessoas, eu tenho, enfim, uma série de profissionais incríveis que estão no meu caminho, na minha jornada.
E aí eu falei, bom, eu não tenho tantas semanas assim, a gente está falando da semana do mês de março, e eu vou pensar em algumas que se conectem, inclusive, com essa coisa do ser mulher, do trabalho com o feminino. Então, a Mary era certamente uma dessas pessoas. Então, eu a chamei e falei, Mary, vamos pensar em alguma coisa juntas aqui. Vamos ver o que a gente pode levar, que tema a gente pode levar, e que seja interessante, né? Que faça as pessoas pensarem, as mulheres pensarem, que faça sentido que elas possam sair já praticando. Então, a gente, né, primeira coisa que a gente começou a discutir veio muito a nossa história. E aí, enfim, eu tenho 40 anos, a Meire está com 54, né, Mê? É? Isso. 54. É. E aí a gente começou a pensar assim, como está sendo, né? E aí, por coincidência ou não, e aí vocês vão dizer que não é uma coincidência, ambas passaram por momentos de mudança bem significativas agora na nossa vida, né? Então, eu recentemente passei por um processo de transição de carreira, uma carreira que eu vim consolidando desde antes da minha formação, então desde 2007 eu atuo na área de RH, e aí eu consolidei a minha carreira, cheguei a cargo de gerência, e eu sempre gostei muito de trabalhar em RH, era uma área que me trazia satisfação, mas ao mesmo tempo me faltava. Eu sempre sentia falta de alguma coisa. Eu não conseguia muito bem explicar, porque eu tinha uma carreira consolidada, me sentia bem sucedida. E aí eu fiquei muito refletindo sobre isso. E aí eu tive contato com um livro que foi muito incrível, assim, que logo na introdução, é esse livro aqui, ó, A Jornada da Heroína. Logo na introdução, eu não vou lembrar exatamente como era a pergunta, mas tinha uma pergunta assim: o que você vive hoje foi você que escolheu ou foi para você cumprir uma expectativa externa? E essa pergunta mexeu tanto comigo, né? Porque eu falei, caramba, eu acho que não, né? Assim, quando eu fui para psicologia, eu fui porque eu queria clínica, mas eu ouvia muito que psicólogo não ganhava dinheiro, que psicólogo não conseguia carreira, que tinha muita dificuldade. Então, eu ouvia uma série de questões em torno da psicologia que não era valorizada e tudo mais, que certamente isso ficou interno dentro de mim, né? E Uhum. aí eu fui por um caminho que é o caminho do RH, que é um caminho que me possibilita esse crescimento, que me possibilita ter bens materiais, ter as minhas coisas, mas eu deixei para trás, né? Eu fui muito para a razão, né? Muito para essa compensação externa. E eu deixei para trás aquele meu desejo, aquela minha vontade da clínica, aquele amor que eu tinha pela clínica. E essa pergunta me levou exatamente para essa resposta. Eu falei, peraí, né? Assim, não, eu estou fazendo porque eu quero cumprir uma expectativa externa. E aí, claro, né, eu fui caminhando, fui organizando algumas coisas para que eu pudesse fazer de uma forma tranquila essa minha transição de carreira, e eu posso dizer para vocês que hoje aquele vazio que eu tinha internamente, ele está completamente preenchido. Porque eu tenho certeza do que eu estou fazendo, que eu amo o que eu faço, e que isso é o que brilha nos olhos, né? Que é o meu motivo de estar no mundo. E aí a Rô também tem uma história linda para contar, e por isso a gente chegou, que a gente falaria sobre essa mudança, sobre essa passagem do meio, que é o que a gente está vivendo hoje, né, Rô? Isso. Eu acho que tem muito a ver, né, com esses ciclos de mudança que a gente vai passando, né? Muitas vezes isso vem assim como um sentimento de vazio, mesmo a gente estando fazendo aquilo que a gente, ou aquilo que a gente imagina que a gente gostava, né? Então, para mim foi em torno dos 48, 49, eu comecei a sentir uma necessidade de mudança. Então, isso no meu campo do relacionamento. Então, nessa fase, eu passei por um divórcio, né? Então, de um casamento de 24 anos, e depois mudei de trabalho. Então eu realmente, essa fase dessa transição, né, que a gente está falando, né, essa segunda metade da vida, para mim me chacoalhou muito forte, assim. Então foi uma mudança num divórcio. Eu estava num trabalho há 10 anos, mas eu sentia que eu precisava de um novo desafio, eu precisava me realizar ainda mais dentro desse meu trabalho, que é fazer o cuidar, estar mais disponível para entregar para as pessoas, cumprir a minha missão. Então, para mim, foi uma mudança radical, assim. E daí eu mudei de casa, eu fui morar sozinha, eu mudei muito até o meu aspecto físico mesmo, né? Eu até o meu nome, eu também.
Meu nome é Rosimeire, as pessoas me chamavam de Rose, e por muito tempo eu aceitei ser chamada dessa maneira, mas chegou um momento que eu falei, puxa vida, eu gosto que me chamem de Meire. E Meire, quando eu explico, tem muito a ver com a minha história, com a minha essência, com a minha fase da infância, com a minha fase, eu diria que é a minha fase mais feminina, mais cuidadora, mais amorosa. E daí veio essa transformação, né? Que algumas pessoas falam para mim, você é louca, né? Como é que você muda com... Todo mundo te chama de Rose, de Roi, é o caso da Aline, né, Aline? E Que agora você dificuldade! decide de mudar. E são mudanças que talvez pareça pequena, mas que têm um significado muito simbólico, assim. Então, essa transição, ela vem e ela mexe, ela chacoalha, e ela traz outros olhares e outras oportunidades. Então, acho que esse é um tema muito feliz para a gente estar trazendo, né, Aline, para a discussão de hoje. Sim, porque traz muito sentido para a gente consegue trazer isso na pele, né? O que a gente vai colocar aqui, mas obviamente que a gente não está falando da nossa vida, a gente está falando de um estudo, uma base científica que Uhum. fala exatamente isso que a gente está trazendo como exemplo às nossas vidas, né? Então, até para trazer um pouquinho desse conhecimento, a Eliane está falando aqui que o significado de Meire é lindo. Mas você será nossa eterna honra. É muito difícil, tá? Assim, e eu super respeito, né, essa decisão. Mas, enfim, foram anos chamando de Rose. E aí a gente tem que fazer essa briga mental de, meu Deus, agora mudou. Mas é muito simbólico, porque a essência dela é a Meire, né? Então, vou trazer um pouquinho dessa base junguiana para a gente entender esses conceitos, né? E aí eu já peço aí para vocês pegarem papel e caneta, porque a gente vai ter um exercício bacana, a Rose vai conduzir um exercício bacana com vocês, para a gente refletir sobre isso. Então, o que o Jung fala, né? Então, vamos pensar numa meia-lua, né? Ele pensa na nossa vida, então, dividindo essa meia-lua em duas partes, entendendo que existe uma primeira fase e uma segunda fase da vida. Essa primeira fase, então, essa é a fase que a gente fica muito ligada ao consciente, ao externo. A gente deixa de prestar atenção em algumas coisas, em algumas partes, né? Algumas partes ficam mais escondidas, porque a gente precisa se adaptar a esse mundo, né? A gente começa a criar essa persona social. O que é a persona social? São esses papéis que a gente ocupa na sociedade. Então, nessa primeira metade da vida, a gente ocupa uma série de papéis. Alguns a gente quer ocupar, ou, né, a gente escolheu ocupar, outros nem tanto, mas a gente ocupa. Então, a gente vai para esse processo de se adaptar a esses papéis. E aí, Jung separa essa primeira metade da vida também em duas partes. Né? Ele fala que existe a parte mãe e a parte pai. E aí, não ligada à figura de pai e mãe, tá? Mas como arquétipos, tá? O que são arquétipos? Arquétipos são características, né, de uma forma bem geral, são características que falam sobre quando a gente fala de mãe, o que a gente pensa? Que a gente fala de pai, o que a gente pensa? Então, são características daquela imagem, tá? Então, a primeira metade, que é a parte da mãe, que é da hora que nasce, né, na hora que é concebida, na verdade, até mais ou menos os 12 anos, que é a pré-adolescência, que é o início da vida adulta, né? Então, de 0 a 12 anos é o momento de adaptação, né? É o momento em que, e aí qualquer ser humano, não é só a mulher, né? É o momento que está ali ligado à família, a esse contexto familiar, esse pertencimento, né? E a essas relações que são estabelecidas com os nossos cuidadores. E aí, nessa parte, entra pai, entra a mãe, os avós, qualquer cuidador que esteja ali se relacionando, tá? E aí, então, até os 12 anos, mais ou menos. Aproximadamente a partir dos 12 anos, o ser humano ele começa a ter um outro olhar. Então, passa a ir para a parte pai da primeira metade da vida. O que é essa parte pai? Como característica, né? Então, é o momento que você vai fazer as suas escolhas, você vai para trabalhar, você vai escolher sua profissão, você vai escolher se você vai ser mãe, se você vai ser pai, se você vai casar, com quem você vai se relacionar. Então, é muito mais ligado ao externo. Você se desconecta um pouco da sua família, começa a se conectar com pessoas externas, começa a criar suas relações que estão externas. E essa primeira parte da vida, ela dura, né, em torno aí
mais ou menos até 40, 50 anos, que é onde a gente está dizendo que é metade da vida. Antigamente, o Jung trazia que a metade da vida era 35, 45 anos. Mas a expectativa de vida naquela época era muito menor. E hoje a gente tem uma expectativa de vida muito maior. Então a gente pensa aí numa metade da vida entre 40 e 55 anos, né? Que seria mais conivente com o que a gente vive hoje. E aí, quando a gente vai para essa segunda metade da vida, é como se a gente fosse recuperar aqueles aspectos que a gente guardou no nosso inconsciente, que a gente não teve contato, que a gente ficou muito ligado ao externo, e a gente fala, bom, peraí, eu preciso olhar para isso que está no meu inconsciente, que eu deixei de lado, e que eu fui só vivendo para o externo. E aí você se conecta com o seu interno, né? O seu olhar é mais interior. E aí tem uma palavra que é muito legal, que eu estava pensando hoje, né? Assim, a gente fala sempre assim, eu estou em processo de desenvolvimento, eu estou em desenvolvimento. Quando a gente pensa nessa palavra desenvolver, é desenvolver, né? Como se você não estivesse envolvido. É muito ligado para o externo, né? Você não está envolvido. E aí não estou envolvido no sentido de eu não estou integrado, eu não estou fazendo parte. Não nesse sentido, mas é o envolvido de corpo e alma, sabe? Quando eu estou fazendo porque realmente faz sentido. Então a gente se desenvolve esse processo até a primeira metade da vida muito com essa ligação interna. E aí, nessa segunda metade, a ideia é a gente se envolver. E o que é o se envolver? É começar a olhar para si. E por isso, tantos questionamentos. Por isso que nessa hora a gente começa a se perguntar, né? Será que, então, o que eu vivi até hoje fez sentido? Qual que é a minha razão de existir? O que eu estou fazendo aqui efetivamente? E quando a gente entra nessa segunda metade da vida, que o Jung chama do indivíduo, né? Então a gente teve o pai, a mãe e o pai, e a gente entra no indivíduo. O indivíduo é como se fosse a soma da mãe e do pai para construir uma pessoa. E aí, de novo, eu estou falando de arquétipos, né? A mãe e o pai, ele representa arquétipos do masculino e do feminino, que todos nós temos. Né? Não importa se a gente é homem ou se a gente é mulher. Todos nós temos porções femininas e masculinas dentro de nós. Como mulher, a gente nasce com os aspectos femininos e o masculino é o nosso auxiliar. Então, a gente tem, e é super importante que a gente mantenha esses dois em equilíbrio. Né? O que vem acontecendo, o que acontece com muita frequência, né? A nossa segunda parte da primeira parte da vida, a gente é muito estimulado a trabalhar, buscar, ganhar, ter dinheiro, ter bens materiais. De novo, sempre buscando isso externamente. E quando a gente faz essa mudança para a segunda parte, é como se a gente falasse, como assim? Eu tenho tudo isso, né? Eu sou tão feliz, né? Eu tenho casa, eu tenho dinheiro, eu sou bem sucedido, tenho um ótimo cargo. E está me faltando, né? Por que eu estou com esse buraco? Porque eu ainda sinto falta de alguma coisa se eu tenho tudo. Porque tudo que a gente tem é tudo externo. O buraco está aqui dentro da gente. Jung faz uma analogia que é bem bonitinha, e eu vou até ler aqui para vocês, porque é uma metáfora que ele traz, e eu quero ser bem fidedigna a isso, né? Ele fala assim, ó, ele faz uma metáfora relacionando a nossa vida ao sol. Então ele diz assim, ó, precisamente ao meio-dia, o sol começa a declinar. E esse declínio significa uma inversão de todos os valores e ideias cultivados durante a manhã. É como se recolhesse dentro de si os próprios raios. Então vamos pensar aqui na nossa vida, né? O sol nasce e ao meio-dia é como se fosse o ponto mais alto, né? O ápice do sol é meio-dia. Então vamos pensar que o nosso ápice é nessa metade da vida. Então a gente conseguiu adquirir um montão de coisa, mas o nosso raio está só para o externo. Do meio-dia para frente, os raios começam a se recolher e vão para dentro de si. E aí é nessa segunda metade que a gente faz esse movimento, né? Então a gente passa a se recolher e a gente passa a olhar para dentro de você, olhar para o que faz sentido. E aí ele continua, né? Não podemos viver a tarde de nossa vida seguindo a programação da manhã. Porque aquilo que era muito na manhã será pouco à tarde. E o que era verdadeiro de manhã será falso ao entardecer. O que ele quer dizer com isso, né? Então, se a gente tem na nossa primeira fase da vida uma forma de levar a vida. Então, vamos pensar em quando a gente é jovem, né? A gente passa, às vezes, a noite numa balada, come de qualquer jeito, não faz hora de almoço porque tem que entrar numa reunião na sequência, trabalha 12, 18 horas por dia. Então, assim, é uma coisa frenética. A gente faz isso porque a gente tem vitalidade física, então a gente não pensa que, né, o nosso corpo precisa de descanso, a gente precisa trabalhar, a gente está muito no externo. E quando a gente chega nessa segunda metade,
o nosso corpo vai dando sinais. A gente precisa olhar para isso. Então, a gente começa a pensar que eu não posso replicar aquele modelo que eu fiz nessa segunda metade, porque agora o meu corpo é outro, a minha necessidade é outra. Então, o que funcionou de manhã não vai funcionar à tarde. O que acontece com muita frequência é que a gente replica, né, o que a gente fazia no passado, porque a gente não quer aceitar que a gente precisa, que a gente precisa respeitar, inclusive, esse processo de amadurecimento. E aí a gente segue do mesmo jeito, sem perceber que o nosso corpo está precisando de mais descanso, que o nosso corpo está precisando de mais cuidado, que a nossa pele precisa de um cuidado diferente, que a nossa alimentação tem que ser outra, porque a gente já não digere da mesma forma. Então tem uma série de coisas no nosso corpo que não é mais igual. Logo, a gente não pode agir da mesma forma, né? Tá fazendo sentido, Rô? Quer completar alguma coisa? Total, total, assim, essa parte do sol é maravilhoso, né? E aí, assim, é, não dá para gente estar nessa segunda metade. E aí eu vou só trazer um complemento que vocês podem ouvir essa palavra, que é uma palavra diferente, que é a metanoia, né? Essa fase também, ela é chamada de metanoia, que é meta e noia, para além do pensamento, né? Então é uma nova fase na nossa vida que traz uma oportunidade da gente olhar para trás, como se fosse uma visão de retrovisor, e ver coisas que a gente deixou lá atrás, sonhos que a gente talvez não fez, projetos que a gente não fez, e olhar agora essa segunda metade da vida como uma oportunidade de novas construções, novas conexões, mas é de fato um revirar, né, Aline? É de fato um olhar para essa minha fase de vida, que foi essa primeira metade, é muito do pertencer. Porque é isso, né? A gente nasce, a gente vira criança, adolescente, estuda, faz faculdade, se casa, tem filhos, tem bens materiais, a gente conquista lugares, espaços, né, na vida profissional. Só que quando a gente chega a uma determinada fase, a gente se depara com alguns questionamentos, né? Que são os questionamentos do sentido da vida, o que mais que eu posso fazer nessas próximas páginas, né? E que pode ser outra metade, né? Se a gente pensar que é em torno no meu caso, foi os 48, que a gente pode ir até uma expectativa de 100 anos, a gente tem muita coisa para construir nessa próxima fase. Só que eu acho que o grande diferencial é que a gente já viveu muitas coisas, então a gente precisa ter consciência disso. A gente precisa olhar para essa segunda metade e ver como é que eu quero levar minha vida. Então, como você disse, né, Aline, a primeira parte é pertencer, era muito para fora, e aí um junguiano bem, que a gente também curte, que é o Jorge Miklos, ele diz assim, não é mais o pertencer somente de construir, mas é o pertencer com S, de ser. Então, é essa união, né, da gente voltar muito mais para a nossa essência, da gente entender qual é o sentido, o que, que eu estou fazendo da minha vida, então a gente passa a ser mais seletivo, a gente precisa dar conta do corpo, da mente, do espírito, então tudo isso passa a ser um chamado muito presente na nossa vida. Eu vou trazer um exemplo aqui, já posso trazer agora, Aline, do filme? Pode. Eu tenho mais Então, umas coisinhas para falar da teoria, mas pode falar, a gente não, vai se alinhavando. tem um filme não sei se vocês assistiram, o filme Comer, Rezar e Amar, e que é um exemplo mesmo dessa fase da metanoia, né? Porque ela vai para 3 países, né? Ela tem um momento de vida de uma crise, né, existencial grande, e aí ela decide fazer uma viagem, e ela vai para 3 lugares: Itália, ela vai para a Indonésia Índia e Indonésia. E aí, esses 3 lugares, eles remetem a essa fase, né, dessa transição de vida, dessa mudança de vida. Primeiro, Itália é comer, né, que tem a ver com o corpo, com a sensorialidade, né, como é que a gente olha o nosso corpo, como é que a gente percebe o nosso corpo. O segundo momento é quando ela vai para
para a Índia, né? E aí é a conexão com a espiritualidade, porque quando a gente está nessa fase, a espiritualidade ela é muito forte, e não é a espiritualidade de religião, mas a gente se conectar com um sentido, com um propósito, de fazer algo que vale a pena na nossa vida. E o terceiro é quando ela vai para a Indonésia, é o amar, né? É quando ela de fato se conecta com o masculino. E aí essa parte é muito importante, porque aí é quando ela resgata esse masculino e ela consegue viver novas experiências com mais leveza, né? E ter essa concretude. Então a metanoia, ela, ou essa segunda metade da vida, nos remete muito uma transformação, né? Essa grande mudança na nossa vida que tem essa oportunidade da gente estar construindo e indo atrás daquilo que de fato faz sentido na nossa vida. Vai aí, Aline, o que mais? Perfeito, é isso mesmo. E aí no final, né, o filme, quando ele, o amar é justamente essa união do masculino com o feminino. Ali a gente está falando de um relacionamento, mas aqui a gente está falando da união do masculino com o feminino internamente, né? Esse equilíbrio. E aí eu queria aproveitar até para falar de uma palavra que a gente está muito habituada a falar, em especial com mulheres e tudo mais, e que eu tomo bastante cuidado. Não é que eu não goste da palavra, mas eu tomo bastante cuidado, que é o empoderamento feminino, né? Que eu acho que faz muito sentido que a gente se empodere, que a gente realmente tenha consciência do nosso poder. O ponto é que às vezes a gente vai para um empoderamento que machuca a gente. E aí esse empoderamento ele vai muito mais para esse lado do colocar o nosso lado masculino muito forte, né? Que é aquela coisa do trabalhar muitas horas sem se dar conta de que aquilo está te exaurindo. Vai para reuniões e vai para relações e vai para situações de embate o tempo todo, né? E aí quando a gente volta para casa, como é que a gente vai descobrir então se esse empoderamento está fragilizado ou se ele está equilibrado? Quando a gente volta para casa e a gente se sente cansada, a gente se sente sem energia para voltar para o dia seguinte, se questionando se está fazendo a coisa certa, triste. Então todos esses sentimentos que vem, às vezes a gente não consegue nem explicar por que a gente está sentindo, está ali para nos dizer que talvez tenha algum desequilíbrio, né? Então, esse empoderamento em excesso, a gente tem que ter esse cuidado, né? E não que a gente não tem que se empoderar, mas uma mulher empoderada, ela não necessariamente está lá trabalhando 12 horas numa empresa como uma executiva. Ela pode, sim, ser essa mulher que trabalha 12 horas como executiva, se isso fizer sentido para ela. Mas uma mulher empoderada, ela pode ser uma dona de casa, ela pode ser uma costureira, ela pode ser uma cozinheira, ela pode ser qualquer mulher, qualquer pessoa em qualquer situação. Desde que ela consiga olhar para ela e entender qual que é o meu potencial, onde é que eu vou que eu não vou ser ferida, onde é que eu vou que eu não vou ultrapassar os meus limites, eu vou conseguir dizer não, eu vou conseguir dizer sim. Esse é o poder, é a mulher empoderada, tá? Que eu acho que tem bastante relação com esse encontro do masculino e feminino, né? Essa individuação que a gente busca é esse encontro equilibrado. E aí, só para fechar aqui a minha parte teórica para você começar aí o seu, Rô, eu quero só fechar com essa frase. Esse livro aqui, ó, ele é muito legal, Passagem do Meio, mas ele é bem teórico, né? Então ele é muito legal, talvez, para psicólogos ou pessoas que queiram se aprofundar um pouco mais na linha junguiana. Então, o James Hollis, ele traz assim, ó, rever a vida a partir da posição da segunda metade dela requer a compreensão e o perdão do inevitável crime da inconsciência. O que ele está dizendo aqui? Que a gente vai começar a rever a nossa primeira metade e talvez a gente comece a se culpar, a se julgar, a dizer, nossa, mas por que eu fiz isso? Ah, mas por que eu permiti? Nossa, mas como eu fui fraco, como eu fui forte? Enfim, a gente começa a colocar julgamentos. Isso é inerente, faz parte. A gente vai, de repente, se deparar com coisas que a gente não gostou, que a gente queria ter feito diferente, a gente não fez. Qual que é a oportunidade? É a gente olhar para isso e aí ele continua a frase dizendo assim, se deixar ficar no inconsciente na segunda metade da vida significa comer um crime imperdoável. Então, assim, vai ser dolorido, talvez, algumas coisas, alguns contatos que a gente vai ter, mas não dá para a gente continuar no escuro. Não dá para a gente não olhar para esse inconsciente que ficou lá guardado e que muitas vezes impediu da gente ser o nosso melhor, o nosso potencial máximo. Então, vamos olhar para esse inconsciente, vamos ver, sem julgamento, mas assim, tá bom, ali eu poderia ter feito diferente. Então, eu vou pegar isso como aprendizado e nessa segunda metade, eu tenho metade da minha vida para fazer diferente. Então, como a Rô falou,
Meire falou, desculpa. Eu tenho mais 40 anos, 50 anos pela frente para fazer diferente. Então, quando eu penso assim, nossa, mas eu já vou voltar a estudar com 40 anos, ai, mas eu vou voltar a me relacionar com 50 anos, ai, mas eu vou mudar de casa com 60 anos, mudar de emprego. Gente, sim, se isso está fazendo sentido, se é isso que está vibrando dentro de você, sim, porque você ainda tem mais metade da sua vida. E você vai passar metade da sua vida infeliz, ou, sei lá, achando que aquilo não é o melhor para você e fazendo por fazer. Então, acho que esse é uma reflexão legal para você entrar aí. Meire. Eita, Fá, me chama do jeito que fica mais confortável. Ai, mas olha, eu acho que é assim, isso que você trouxe é perfeito e só reforça essa questão do. Queria voltar um pouquinho sobre a questão do empoderamento, né? Eu acho que quando a gente está falando aí desse feminino, a gente está falando do feminino, que é a nossa parte melhor, né? Que é essa parte do se conectar, do cuidar, do nutrir, né? Da compaixão, da cooperação, do puxar as outras pessoas, do amor, da empatia. Esse é o nosso feminino, diria que é o feminino positivo, né? É o feminino que a gente pode levar para as relações, né? Sejam no ambiente profissional, sejam nas nossas relações. E muitas vezes não, né? A gente leva o outro lado do masculino, e o masculino na parte mais dura, né? Que é essa parte insensível, que quando você está dentro de um ambiente corporativo, de não olhar as pessoas, de não ter empatia, da mulher ir lá ou usar esse feminino, mas não na sua plenitude. Então, acho que se empoderar é a gente resgatar o melhor do nosso feminino sem receio, né? Porque hoje o mundo precisa desse feminino nosso, dessa amorosidade, né? Dessa conexão das relações. E é a gente que toca nesse sentido, que é a gente que gere, é a gente que pare, né? A gente que põe o filho no mundo. É claro que o masculino, ele tem é união, né? É essa complementariedade, mas isso é essencialmente feminino. E o masculino, né, só para a gente já ir entrando nesse campo, o masculino é a parte da proteção, da realização, é ele que faz a ponte para essa realização dos sonhos, né? É essa agressividade no bom sentido, assim, do realizar. Então, isso é o lado feminino saudável, né? Agora, se a gente não observa para desenvolver isso na nossa vida, a gente fica em desequilíbrio, a gente fica em desarmonia. Por isso, de tão importante a gente estar olhando para essa segunda metade, né, da nossa vida e analisando como é que nós estamos, né? Então, aí a proposta nossa é trazer uma ferramenta, né? E aí, falando um pouco do recurso expressivo da arte-terapia, enquanto ferramenta terapêutica, a gente vai trazer um recurso que é uma mandala, né? Então, a gente tem uma série de recursos dentro da arte-terapia, que é a gente trabalhar com os recursos de arte, pintura, argila, desenho, colagem, dança, música, tudo isso para trazer a nossa expressividade e trazer a criatividade. Então, muitas vezes a gente está tão enrijecido com essa parte de vida que a gente teve que a gente precisa resgatar a nossa criatividade. E aí é onde entra a arte enquanto recurso para a gente se expressar, para a gente tirar de dentro e trazer, né, como a gente ouviu, como a Aline falou, desse inconsciente, do que o Jung fala traz o nosso melhor, traz aquilo que está no inconsciente para a consciência, para que a gente possa fazer escolhas. E às vezes a gente não tem essas respostas somente pela fala. A gente precisa do apoio terapêutico, a gente precisa dessas análises, dessas reflexões. Então, tenho aí na tela mental de vocês, assim, feminino e masculino. E aí eu vou convidar vocês para a gente fazer uma atividade rápida. Posso, Aline, começar? Claro. Algum complemento aí? Não, pode tocar. Acho que Tá passamos bom, tudo que era necessário para dar esse tá, overview aí. tá bom. Então, gente, a gente até deu um pedido, fez um pedidinho lá para que vocês tivessem um papel, uma caneta.
ou algum lápis. Se vocês tiverem algum desses recursos aí, deixam próximo de vocês. Então, eu vou convidar vocês para tomar algumas respirações, né? Antes da gente entrar em qualquer atividade, é muito importante que a gente se prepare e que a gente tenha uma intenção para aquilo que a gente vai fazer. Então, fechem os olhos, vamos inspirando e expirando. Inspira pelas narinas, enche o pulmão de ar e solta pela boca. Vamos fazer 3 respirações. Isso, na medida que você respira, vai sentindo o seu corpo, percebendo como é que está o seu corpo. Se tiver alguma parte tensa, relaxa e apenas respire tranquilamente. Isso, muito bem. Observe como estão seus pensamentos. Se tiver muitas ruminações, preocupações, vamos soltando apenas por alguns instantes essas preocupações. Respira, relaxa. Vamos levando a nossa mão até o nosso coração. Essa nossa parte tão sagrada, tão especial, que conecta, né? Todas as partes do nosso corpo. E vamos pedindo e levando uma intenção de que o nosso inconsciente, de que a nossa mente possa trazer, de que a nossa alma possa trazer para esse momento insights, informações que serão importantes para essa parte da nossa vida. Então, respira, solta, faça uma respiração completa e vamos abrindo os nossos olhos e voltando para aqui agora. E aí, se vocês estiverem com um papel, peço que vocês façam um círculo nesse papel. Então, se a gente tiver um exemplo, né, com uma folha de caderno, façam um círculo, tá? Nesse papel, como se fosse um prato. E aí a gente pega esse círculo e a gente divide no meio, tá? Tendo uma parte da esquerda e uma parte da direita. Tudo bem? Estão me acompanhando? Se alguém puder me sinalizar aí, estão me acompanhando? Eu vou dando aqui as coordenadas. Na medida que você divide esse papel, de um lado você escreve feminino, do outro você escreve masculino. Pode ser em cima. Imagina que você fez a sua mandala, em cima de um lado, ótimo, obrigada. Você coloca lá feminino e masculino. E a gente tem aqui, vamos lembrar de que assim, essa energia e esse princípio, seja do feminino e do masculino, eles estão presentes tanto no homem quanto na mulher, tá bom? Então, o homem tem um princípio feminino e a mulher tem um princípio masculino, além da nossa função principal, né? No caso, se é mulher, a função feminina é a função principal e a função masculina. E aí, colocando isso, eu vou pedir para que vocês se conectem com esse papel, né? Que vocês observem esse círculo. E aí vamos nos conectando e eu vou trazer para vocês algumas questões e eu vou pedir para que na medida que você escuta a pergunta, você já responde de bate-pronto. Responde dentro do espaço do feminino e do masculino. Sem pensar muito, tá? Porque se a gente pensar muito, a gente começa a racionalizar e aí não é legal. Não vem aquilo que a gente precisa que venha de bate-pronto. Esse material é de vocês, então vai servir de análise para depois, tá? Então,
A primeira pergunta é como você sente o seu feminino hoje? Poucas palavras, tá? Outra, quais as principais características do seu feminino? Você gosta desse seu lado feminino ou não? Você costuma ouvir a sua intuição? Se sim, o que ela te diz? Como você acolhe o seu corpo? Você se sente criativo ou criativa? Como você acolhe e como você expressa os seus sentimentos? Se você expressa. Tem algum sentimento ou alguma emoção que você reluta em expressá-lo, que você guarda? Essas suas características te ajudam ou te atrapalham? A última, como você se sente agora, neste momento? Ótimo. Tudo bem? Podemos ir para o próximo. Agora a gente vai para a parte do masculino. Então vamos colocar ali dentro daquela parte, diria que é o sol, né, Aline? As duas partes ali. Sim. Então, olhando para o nosso, pensando no princípio do masculino, né? Então, como é que você sente esse seu masculino hoje? Como é esse lado do seu masculino? Como ele é? Quais são as características? É confortável ou é desconfortável olhar para esse princípio? Quais são as principais características desse seu masculino? Você sente alguma parte do seu masculino em desequilíbrio? Se sim, qual parte? Qual a característica? Ou você se sente confortável com o seu masculino?
da última, como você se sente agora? Ok? Como é que foi, né? Fazer essa Como é que reflexão aí. foi? Como é que foi? Será que alguém quer trazer algum comentário? Se alguém se sentir à vontade, né? Então, peço que vocês olhem para esse exercício, né? Para essa reflexão e, e tragam muito para esses insights, né? Quando a gente olha para essas duas dimensões, o que que isso vem para a gente? Quais são as reflexões, né? O que que nos chama mais atenção? O que que está dizendo para a gente? Observem as respostas, observem aquilo que se repete, tanto no feminino quanto no masculino, né? O que que vem, então escolha a partir daí uma, uma palavra, uma imagem, se tem algo que é bem recorrente para você, né? São duas forças muito importantes, né? E como a gente falou, esses dois princípios, eles precisam se harmonizar, né? Eles precisam estar ali em equilíbrio, um não é melhor do que o outro, né? Um precisa complementar no sentido de se integrar para a gente poder ter aí essa plenitude, vamos chamar assim, né? Então, quero deixar uma perguntinha aqui para vocês, né? O que que vocês podem fazer, o que que você pode fazer para harmonizar e integrar essas partes, né? Na vida, né? No dia a dia, para que a gente tenha muito mais equilíbrio, para que a gente se sinta mais inteiro, né, na nossa vida. E, e aí eu convido, né? A gente não vai conseguir dar continuidade a esse exercício aqui neste momento, mas agora que a gente já tem uma reflexão, o convite é para que a gente continue, né? Que a gente leve, né? Depois que a gente escolha um momento, né? Sozinho, para fazer uma imagem, produzir uma mandala. Então, podem utilizar o mesmo material no verso, e aí vocês se expressem, né? A partir disso que veio, coloque uma música, entre em contato com essas informações e pintem, produzem uma mandala, né? Porque a mandala, ela é uma ferramenta muito poderosa, né? Então, dentro da psicologia analítica, dentro do próprio processo antiterapêutico, a mandala é um recurso muito poderoso, porque ele traz uma organização, ele traz um potencial dessa energia nossa psíquica, que às vezes a gente não tem conhecimento, né, mas ela traz e ela organiza, ela cura, ela estrutura. Então, toda vez que a gente produz uma mandala, a gente pode acessar essa nossa energia psíquica. Então, se tiver alguma questão que está ali no inconsciente e que está nos incomodando de alguma maneira, quando a gente produz, que a gente faz essa imagem, esse poder dessa energia psíquica, ela vai se dissipando. Então, o meu convite é isso: produzam, façam, desenhem de uma maneira muito espontânea, sem se preocupar com a forma, com o que vai sair, mas de uma maneira muito natural, para que a gente possa dialogar depois com isso, né? Todas as vezes que a gente desenha uma mandala, o nosso inconsciente está falando com a gente. Ele está trazendo presentes. Eu gosto muito de uma analogia, acho que foi do próprio Jung, eu li isso, não lembro em qual livro, mas que todas as vezes que é uma analogia do nosso inconsciente como o oceano e o consciente como uma ilha. Então, todas as vezes que a gente produz um recurso, que a gente pinta uma mandala, é como se o nosso inconsciente trouxesse para essa ilha, sabe, conchinhas, presentes, garrafas, né, estrela do mar. Isso são presentes para a gente nos conhecer ainda mais, né? Então,
falando desse processo que a gente está discutindo aqui, a mandala é um recurso, uma ferramenta poderosa para a gente estar buscando esse autoconhecimento, esse processo de saber quais são as informações, quais são as descobertas que a gente pode fazer sobre nós mesmos, né? Porque permite esse mergulho. Então, a mandala é curativa, então eu convido vocês a produzirem e depois discutirem, levarem para os terapeutas, né, Aline? Para os psicólogos, para vocês poderem ir trazendo mais autoconhecimento. Faz sentido, Aline? Quer complementar? Total. Total, assim, a mandala, ela é a organização da nossa psique, né? O círculo, ele contém o todo. Então, é onde a gente consegue colocar tudo ali, toda a nossa psique de uma forma organizada. Né? Por mais que quando você olhe, você não entenda muito o que ele quer dizer, essa constância, né? E aí, essa constância de contato com o nosso inconsciente, né? Seja através de um recurso terapêutico, que é a mandala, de arte terapêutico, né, como a mandala, ou qualquer outro recurso arte terapêutico, contato com os nossos sonhos nos dizem tanto, né? Então, assim, como é importante a gente estar aberto para os símbolos que aparecem, né? As sincronicidades. O que é a sincronicidade? Aquelas coisas que se repetem na nossa vida. Você fala, nossa, que coincidência, nossa, mas isso está aparecendo de novo para mim. Tem recados ali para gente, né? E a gente precisa começar cada vez mais a se abrir, a perceber esses recados que estão chegando para gente. E nessa fase em especial, né, a gente ligar a nossa intuição. A intuição, ela é muito do aspecto feminino. E aí, né, de novo, tanto os homens quanto as mulheres têm. Então, é a gente ligar a nossa intuição, ficar aberta para conseguir perceber esses movimentos que vão surgindo para que tragam esses insights para a gente. E aí, se a gente puder começar a falar, até para a gente concluir aqui a nossa live, o que a gente precisa, então, fazer de prática, né, para a gente começar a pensar, já que, assim, está na nossa mão, a gente precisa se responsabilizar por essa... Aliás, a gente precisa se responsabilizar sempre, né? A nossa vida é nossa e a gente tem que ter essa responsabilidade sobre ela. Mas nem sempre a gente tem essa consciência, por muitas vezes a gente, enfim, vive com os pais, e aí vai passando profissionalmente, tem alguns objetivos que são externos, não consegue ter essa clareza. E aí agora, né, quando a gente está numa fase mais madura, a gente começa a ter essa clareza. Então, mais do que nunca, a gente precisa pegar a nossa vida, a rédea das nossas vidas. Falar, quem manda aqui sou eu, né? Eu que vou fazer daqui para frente. Então, é a gente encarar de frente. Né? Assim, eu tenho algumas questões, tem coisas que eu não gosto de olhar, tem coisas que eu não quero mexer, né? Todos nós temos. E é importante a gente olhar. Nem sempre é fácil a gente fazer isso sozinho, né? Então, algumas pessoas usam a arte terapia, outros vão para terapia, outros fazem de tudo, né? Fazem as duas coisas. E é isso, quanto mais a gente tiver a oportunidade de mergulhar nesse autoconhecimento, certamente é muito melhor, porque a gente começa a olhar com mais clareza e a gente sai da nossa racionalização. Porque o tempo inteiro a gente quer buscar razão para as coisas acontecerem. Quando a gente vai para o nosso inconsciente, ou tem um profissional, de repente, nos ajudando, a gente consegue ampliar isso de uma outra forma. E outras questões que a gente precisa olhar, né? Como eu comentei, não dá para a gente repetir o que a gente faz de manhã, né? De acordo com a fala do Jung lá, o que a gente faz de manhã, replicar para tarde, porque não vai funcionar. Então a gente precisa olhar para o nosso corpo, olhar para os nossos sinais, olhar para as coisas que acontecem com a gente de uma forma diferente. Né? Negar que a gente está envelhecendo, que o nosso corpo precisa de um cuidado diferente, que a gente já não tem mais a mesma flexibilidade, não tem mais o mesmo dinamismo. Negar isso não nos ajuda. Então a gente precisa olhar para isso e falar, é real, eu não tenho mais a mesma flexibilidade, eu não consigo mais passar uma noite inteira e no dia seguinte trabalhar. Tem muita gente que fazia isso, né, quando era mais jovem. Não consigo mais fazer isso. E eu preciso entender e respeitar isso. Então, esse processo de autoconhecimento ajuda muito. E aí a gente entender que o nosso corpo vai perdendo hormônios, os hormônios femininos, né? E o que isso causa, né? Além da menopausa, enfim, mas antes da menopausa, né? A gente já começa a ter essa perda a partir dos 40 anos. E aí já vão tendo sinais no nosso corpo. Então a gente precisa cuidar, né? O que eu quero fazer na minha velhice? Eu quero continuar viajando, eu quero ter boas relações. O que eu preciso para isso? Eu preciso de um corpo saudável, eu preciso de uma mente saudável. O que eu tenho que fazer? Então, primeira coisa, mexam seus músculos, né? Parece
parece mais do mesmo, né? Mas é real, porque a gente sabe dessa informação e a gente fica protelando, a gente fica deixando para depois, né? Como se as coisas fossem acontecer magicamente. Não vai acontecer magicamente. A gente precisa mexer os nossos músculos. E aí, mulherada, mexam seus músculos pélvicos, inclusive, né? Fortaleçam essa região para a gente não precisar usar fralda na velhice, para a gente não ter escape, né? E tem muito a ver com a nossa sexualidade, a gente reforçar a nossa musculatura pélvica. Então, é importante a gente ter atenção, sim, para os nossos músculos, e inclusive da musculatura pélvica, tá? Gerencie seu estresse. Então, a gente precisa pensar assim, o que eu faço hoje? Eu consigo consigo me alegrar, eu consigo ter momentos de lazer, consigo ter prazer. As pessoas que eu me relaciono hoje são pessoas agradáveis? Ou será que algumas pessoas eu preciso me afastar porque já não me fazem mais bem? Né? Isso é gerenciar o estresse. A baixa do nosso hormônio nos causa mais estresse, nos deixa mais estressado. Então, como que eu faço para equilibrar isso? Né? Deixa eu ver aqui a Tati falou, passar a noite acordada fora de cogitação. É isso. E aí, esse é um outro ponto, né? A qualidade do nosso sono, a nossa higiene do sono. Então, mais do que nunca, a gente precisa cuidar, porque o sono, ele recarrega a nossa energia para o nosso dia seguinte. Então, uma noite mal dormida, ela vai influenciar muito na nossa vida no dia seguinte, no nosso humor, em tudo isso. Então, né, como que a gente está se alimentando à noite? Estou comendo um montão de coisa, 11 horas da noite, estou indo dormir com a barriga pesada, minha digestão já não é mais a mesma. Então, eu preciso entender isso e preciso aceitar e respeitar o meu corpo. Então, comidas mais leves, um pouco mais cedo, para que a gente consiga ter uma qualidade de sono melhor. Usem artifícios de, sei lá, meditação, respiração, que possa equilibrar e também tornar o seu sono melhor. Então, esse é um ponto bem importante, né? Escolher melhor esses alimentos. Então, não basta comer cedo, você tem que comer bem, né? E é inevitável, gente, é mais do mesmo, né? Vocês vão dizer, nossa, mas não tem novidade. Não tem novidade, só que a gente vê ainda uma série de pessoas vivendo doenças, vivendo dores, vivendo os males da metade da vida adulta por não fazer o básico. E a gente precisa fazer o básico, né? Tomar água. Nosso corpo não tem mais a hidratação de antes, nossa pele vai mudando. Então a gente precisa se hidratar de fora para dentro, de dentro para fora, né? Tirar a nossa secura. E aí é a secura da pele, a secura dos órgãos, é a secura dos contatos, né? Então a gente precisa ter relações úmidas, gostosas, relaxadas, né? Eu acho que isso é fundamental a gente cultivar, escolher primeiro, né? Quem são essas pessoas que eu quero me relacionar e cultivar essas relações positivas. E tomar sol, né, gente? Vitamina D é incrível para o nosso corpo. Então, são coisinhas tão simples, mas que a gente precisa pensar lá na frente é isso, né? Eu quero conseguir andar, eu quero conseguir falar, eu quero conseguir viver minimamente os meus prazeres. Como é que eu faço isso? Tem que cuidar a partir de agora. Não é esperar a doença chegar, né? A gente estava até falando, né, Rô? Como que é o nome daquele filme que você comentou? Que eu achei... Antes de partir, né? Antes de partir. Fala aí, fala aí, fala aí. Não vou tomar sua fala. É fazer uma lista, né? O filme traz isso, né? São amigos, e aí eles se encontram, já estão numa idade avançada, e aí, por meio de um adoecimento de um deles, eles fazem uma lista antes de partir. E aí, eu acho que é um convite, assim, né? Para a gente fazer a nossa lista de desejos, né? Daquilo que a gente quer cultivar todos os dias na nossa vida. Mas não precisa ser coisas grandiosas, né? Mas pequenas ações que vai nutrir a nossa alma, o nosso corpo, né? Que eu acho que é isso, assim. O que você estava falando, eu fiquei pensando, Aline, é viver, amar, aprender e deixar um legado, né? Viver é cuidar do nosso corpo, amar é ter relações significativas, e para isso a gente faz escolhas, né? Aprender, porque a gente pode sempre estar aprendendo coisa nova, seja em leitura, seja em podcast, seja em filmes, né? E deixar um legado o que eu tenho de bom que eu posso estar levando para o mundo, né? A gente sempre tem algo de bom que a gente pode estar contribuindo e compartilhando. Então, acho que o convite nosso é esse, né? Faça uma lista de desejos, né, Aline? É isso, começa agora, não espera a doença chegar, não espera nada acontecer, é agora. A gente tem metade de uma vida inteira ainda para fazer ela da melhor forma possível. É isso, nosso tempo aqui ó, já está no limite. Nossa, Espero que tenha contribuído com vocês.
Que vocês tenham gostado, que tenha ficado uma mensagem positiva e principalmente prática, para que vocês já saiam daqui praticando e fazendo acontecer. E a gente se vê quarta que vem na nossa próxima live. Rô, muito obrigada pela Obrigada, participação, foi incrível. Obrigada a todos obrigada. por estar Adorei. com a gente aqui. Obrigada pelo convite, obrigada a todos que estavam aqui e a gente vai construindo, né? Isso aí, Cuidem-se com amor. isso aí. Um beijo, feliz metade Beijo. da vida. Feliz metade da vida.